Livro de Números, capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. Bom, aqui nós vimos, né, para você anotar aí no seu caderno, Corá, né, Corá, para você anotar então aí, né, este que foi o líder de uma rebelião. Então, Corá significa calvo. Lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 10, e também em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, você vai ver que o autor de Hebreus fala o mesmo que Jesus em Lucas, capítulo 2, né? Que é impossível, ou seja, é impossível alguém nesse nível que é salvo, nasceu de novo, provou o dom celeste, cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra e do Espírito, né? É impossível ele se arrepender. Esse é o rebelde. Corá era um desses rebeldes, né? Sendo que era impossível que ele viesse se arrepender. Qual era o seu pecado? O pecado era da rebeldia. O que é rebeldia? Para você também anotar aí no seu caderno. Rebeldia é levantar-se contra e transferir o que é Deus em inimigo, né? Levantar-se contra reunindo outras pessoas para estarem junto. Ou seja, o que é a rebeldia, né? Você vai ver muitas pessoas dizem, aquela igreja é rebelde, ou fulano de tal é rebelde, e às vezes eles não entendem o verdadeiro significado de rebeldia. Ser rebelde é você, vamos falar de igreja, por exemplo. Vamos dizer que eu estou numa igreja e eu consigo convencer 1, 2, 3, 4, 5, ou não importa o tanto de pessoas, eu consigo convencê-las a sair da igreja e nós vamos abrir um outro ministério. Isso é pecado de rebeldia. Agora, quando eu saio da igreja e simplesmente eu vou para outra igreja que não seja eu que fundei, ou se eu vou abrir uma igreja, mas eu não tirei membro de ninguém, eu comecei sozinha, comigo e com meu esposo, como foi o caso da IEJEC. Nós começamos eu, meu esposo e a minha filha. E ali, depois de uns 2, 3 cultos, sendo nós 3 apenas, apareceu um casal que se reconciliou, aceitou Jesus, depois mais uma alma aceitou Jesus e assim por diante, as coisas foram acontecendo. Então isso não é rebeldia. Rebeldia seria se nós saíssemos do lugar onde estávamos e aí sim, logo em seguida, abríssemos uma igreja e fosse lá naquela igreja que a gente congregasse e puxasse membros, né, resgatasse membros de lá para o meu ministério. Isso seria sim uma rebeldia. Então, a gente vê como as pessoas erram, né? Olhando nesse ponto, a maior igreja hoje do Brasil, uma das, né, não a maior, mas uma das maiores igrejas muito conceituadas no Brasil, se fosse olhar desta maneira, ela também nasceu da rebeldia, se fosse conforme o que eles muitas vezes pregam, né? Então, mas Corá, ele foi rebelde, ele convenceu algumas pessoas a se voltarem contra, né, a se voltarem contra o líder Moisés e contra também automaticamente a Deus. Bom, a blasfêmia, como nós falamos, blasfêmia para você anotar aí no seu caderno é acusar, injuriar, caluniar. E por que não tem perdão? Não tem perdão porque não se arrepende, então é impossível. É o caso de, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, né, já foi explicado em outra aula mais sobre isso, você pode rever. Então, por isso que Deus abomina a rebeldia, porque ela contamina rápido e fácil. Rebeldia traz consequências graves. Por exemplo, nós temos exemplos de pessoas que foram rebeldes. Corá, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Saul, né, o rei Saul, que foi destituído, o seu reino não teve continuidade na sua linhagem, né, não teve, foi tirado o reino dele. Esaú, que também era para ser o primogênito e por rebeldia não obedecer os seus pais,
Ali ele era para ele ter casado com mulheres hebreias também, ele foi lá e escolheu de outros povos. Foi um exemplo também de rebeldia. E também o mais rebelde de todos, vamos assim dizer, Judas Iscariotes, que ao invés de pedir perdão para Jesus e lá se reconciliar com ele, Jesus o aceitaria de braços abertos, ele foi assim enforcar. Além de ter errado, de ter traído, ele ainda cometeu suicídio. Bom, rebelião. O que é rebelião? Rebelião vem do hebraico marat, que é pecado de engano, ou seja, pessoa que está tão iludida que está cega. Isso é o pecado de rebelião, que é o marat. Bom, Corá, segundo a tradição judaica, era tesoureiro do faraó. Acredita-se, né? Na tradução judaica, que ele era o tesoureiro do faraó. E ele era bom. Ele tinha boa lábia, ele sabia administrar. E ele conseguiu, então, o apoio de 250 líderes secundários. Ele se aproveitava da tristeza do povo por causa da consequência da murmuração no episódio dos espias de não entrarem na terra prometida. Então ele ali se aproveitou daquela situação para trazer no meio do povo essa rebeldia, para que eles se voltassem contra Deus e contra Moisés. Murmuração. O que é murmuração? Para você também anotar aí no seu caderno. Murmuração, no hebraico, é o mesmo que dizer que Deus não sabe o que faz. Exemplo. Esse meu marido que não dá nada. Esse meu filho que não tem jeito. Olha essa igreja como tá, o negócio tá feio. Bom, murmurar é reclamar dizendo que Deus não está fazendo nada. Porque se eu e você estamos orando por algo e nada acontece, claro, pode acontecer que você está orando e seja algo que não seja a vontade de Deus, não condiz com aquilo que Deus tem preparado, mas mesmo assim Deus ainda pode te conceder por causa da tua insistência. Mas, por exemplo, Deus não vai te dar um carro se você não sabe dirigir, não é mesmo? Deus não vai querer que você se mate. Então, murmurar é reclamar dizendo que Deus não está fazendo nada. É como se você orasse e Deus não fizesse nada. Claro, tem coisas também que dependem de nós e não de Deus, né? Mas no mais seria isso. É como se eu dissesse, não, Deus não está fazendo nada, Deus não pode fazer nada, ele não sabe como fazer. Por isso que ele não está fazendo. Então, Corá falou a Moisés, isso na Midrash, né? Que é lá os judeus é que tem isso e eles acreditam que houve essa conversa, né? A Midrash, a conversa falada, diz que Corá chegou para Moisés e disse: você pensa que é santo? Toda a congregação é santa, porque Deus habita entre nós. Mas Moisés não estava ali porque queria. Ele estava ali por um chamado de Deus. E na Midrash diz que ele usou várias falas dando exemplos que Moisés era arrogante. Diz que chegaram todos com talit azul, menos na franja, e perguntaram: pode ser assim, Moisés? Ou precisamos colocar ainda um fio azul na franja? Moisés então responde: sim, é preciso. Então Corá se vira e diz: viram como Moisés é incoerente? Um fio legítimo, um fio somente para legitimar a peça toda, nós fizemos a peça toda, mas por causa de um fio, ela não vai ser legítima? Né? Então era isso que Corá fazia. Deus mandara que fosse um fio azul para os sacerdotes. Mas Corá foi lá e mandou fazer os talits todos lindos e maravilhosos, mas não colocou o fio azul. E aí usou isso para contra Moisés. Né? Então isso a rebeldia traz isso. Né? O rebelde, na verdade, ele tem argumentos que parecem verdadeiros. Eles parecem sábios, conhecedores, mas na verdade são abominação a Deus. E tem também a raiz de rebeldia, se você quiser anotar aí, raiz de rebeldia. Todos têm. Na verdade, a raiz de rebeldia é uma coisa que você vê e não concorda, mas só que isso não dá o direito a nós de se levantar contra. Né? Quando a gente não concorda com algo, eu não concordo com fulano fazendo assim, eu não concordo com Beltrano fazendo assim, eu não concordo com o que o pastor fez, eu não concordo isso, eu não concordo aquilo. A gente tem muitos não concordos na nossa vida.
Só que isso não nos dá o direito de se levantar contra essa pessoa na qual a gente não concorda, sendo justamente o contrário que Jesus vem nos ensinar, né? Amar os nossos inimigos e servir, né? Então, raiz de rebeldia seria isso, né? Que todos nós temos, né? E damos valor a ela, damos corda, vamos assim dizer, para ela, onde ela se torna, né, uma rebeldia. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e eles disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, então, vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto, pelos incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incensos sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio. Bom, na verdade, alguns levitas desprezavam os seus privilégios de poder servir ao Senhor, né, no templo. E eles estavam ali, claro, ambicionando muito mais. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo, ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários, também você e Arão, cada qual o seu. Bom, então, cada um deveria tomar um incensário, não do tipo usado no tabernáculo, mas qualquer vaso que servisse a tal propósito. Bom, a fumaça subia como se estivessem subindo orações que, né, pediam holocausto. É como hoje é feito ali com o teste dos papas, né, que vem a fumaça, quando surge então a fumaça branca, aí o novo papa é escolhido, né? Era mais ou menos assim que era feito. O fogo seria tirado das chamas do altar, para alguns seria seguro e para outros então seria fatal. Assim, pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles. Sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que, pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Bom, em algumas Bíblias não fala aqui sobre Datã e Abirão. Em algumas traduções você vai ver que fala somente afastem-se da habitação de Corá. Mas essa tradução que eu estou passando aqui para vocês,
né, ela está totalmente certa, porque no hebraico fala realmente Datã, Corá e Abirão, né? Então era para eles se afastar da habitação desses três rebeldes, de Corá, Datã e Abirão, que foi, né, como eu falei, em algumas traduções omitido pela tradução grega, deixando apenas Corá. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu, e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os incensários são aproveitados. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso, são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Bom, a chapa de bronze era um memorial ou um sinal desse fato, né? Uma lembrança constante acerca de quem o Senhor dera autoridade. Novo tumulto e seu castigo. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Bom, o povo ele foi tão iludido que, passado algum tempo, eles foram tão iludidos que eles achavam que os que morreram entre os homens eram os homens, né, nesse fato, eram os homens mais espirituais dali e culparam então a Moisés. Mais uma vez, Deus intervém, ameaçando o povo com ameaças de morte. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Bom, então nós encerramos esse capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus.